Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo, estamos começando, está no ar mais um Canal Esportes pela TV Mar, canal 25 da NET. Um grande abraço para você, a partir de agora vamos deixar você bem informado com as principais notícias do esporte, os assuntos de momento do futebol de Alagoas. Daqui a pouco você vai também entender e saber como anda a situação de momento da Copa do Nordeste. O final de semana que será também de fase decisiva do Campeonato Alagoano na primeira divisão e situações envolvendo amistosos nos clubes que se preparam para o segundo turno do Campeonato Alagoano. Também daqui a pouco vamos repercutir aqui no programa os assuntos de destaque no ambiente esportivo, não só no futebol, mas também em outras modalidades esportivas. As manchetes da Gazeta, os melhores momentos do duelo entre CRB e Campinense ontem à noite, jogo que acabou fazendo com que o CRB tivesse o seu primeiro revés na temporada. A derrota que deixa o CRB ainda numa condição indefinida neste grupo E da Copa do Nordeste. Também vamos passar os detalhes da rodada do final de semana do Campeonato Alagoano, que já tem escala de arbitragem definida, e tudo o que aconteceu ontem à noite também no lançamento oficial dos uniformes do CRB, com a presença da Mendigata, meu amigo, Nossa Senhora, e outras beldades também na apresentação oficial do uniforme, do novo uniforme do Clube de Regatas Brasil. Estamos ao vivo neste exato momento pelo portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do estado. No decorrer do programa, nós vamos também não só trazer a forma como você vai acessar através do portal Gazeta Web toda a programação da TV Mar Canal 25, como também vamos dar sequência trazendo outras ferramentas, outros meios de que você pode entrar em contato conosco, claro, interagir com a gente e acompanhar o nosso trabalho. Tá certo? O Canal Esportes desta sexta-feira está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo agora. Voltamos em instantes. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores, light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Divulgação e difusão da literatura alagoana nas escolas municipais. Vacinação de idosos em domicílio. Divulgação da gratuidade na emissão de diploma histórico escolar. A cada dia, novas ações são desenvolvidas. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. Honda Civic motor 2.0 IVTEC Flex One. Teto solar. Painel multiplex. Função Econ. Display multifunções. Bluetooth com comando de voz. GPS integrado ao painel. Sistema VSA. Tudo nele impressiona, até a condição. Honda Civic com taxa zero. Faça um test drive e veja por que um Honda Civic é muito mais que um carro.
Valeu, então. Agora sim, começando o Canal Esportes, vamos aqui, sem perder tempo, trazer justamente as ferramentas que já temos à disposição para que você possa acompanhar a programação da TV Mar Canal 25 pela internet. Pois é, estamos nesse exato momento pelo portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do estado. Lá você encontra a programação da TV Mar Canal 25, tudo em alta definição, tá certo? Você acessa justamente o portal gazetaweb.com e de cara, na página principal, você vai acompanhar todos os detalhes a respeito dos métodos de acesso para poder acompanhar em alta definição a programação da nova TV Mar, tá certo? Daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes a respeito desse assunto aqui, trazendo também o nosso material para que a gente possa mostrar para você, telespectador, a forma como nós fazemos para poder ter justamente esse conteúdo à sua inteira disposição, tá? Daqui a pouco também nós vamos falar dessa rodada no final de semana do Campeonato Alagoano. Vamos ter 2 jogos pela fase decisiva, né, fase semifinal da competição, e o detalhe é que esse processo daqui a pouquinho nós vamos repercutir aqui no Canal Esportes, tá? E também vamos mostrar daqui a pouco como anda a situação da Copa do Nordeste depois de mais uma rodada encerrada ontem, os jogos de outros grupos, né? Algumas equipes não haviam jogado neste meio de semana, outras já tinham iniciado a rodada de seus grupos, mas faltava o encerramento, e isso aconteceu justamente com os jogos de ontem, inclusive envolvendo um de nossos representantes, que foi o CRB, que jogou contra o Campinense. A rodada deste meio de semana não foi boa para o futebol de Alagoas na Copa do Nordeste. O Coruripe perdeu para o Sampaio Correia por 5-3. O CRB ontem perdeu por 3-2 para a equipe do Campinense em Campina Grande. Voltou a cometer erros no setor de defesa. E a situação, por mais que acontecessem 2 frentes, momentos distintos no aspecto total que se engloba, eu poderia dizer, que direciona para um único desfecho, que é o CRB. Aqui em Maceió acontecia justamente o lançamento oficial dos uniformes do CRB. Enquanto isso, em Campina Grande acontecia o jogo da equipe pelo Campeonato do Nordeste. Daí, a comemoração ficou aqui. Lá em Campina Grande a situação não ficou boa, não, porque o CRB voltou a jogar mal. E para o investimento feito pela direção do CRB para a disputa dessa competição, para a disputa de outras competições em 2015, mais uma vez a equipe deixou a desejar. Mostrou falhas e que precisam ser corrigidas. E o trabalho do técnico Ademir Fonseca, por mais que a imprensa, que a diretoria não confirme, mas já começa a ser questionado. Isso já circula nos bastidores do Clube de Regatas do Brasil, o trabalho do técnico Ademir Fonseca. Isso é natural no futebol. Para mim não é surpresa quando acontece esse tipo de situação. Primeiro porque quando a direção faz o investimento, ela espera um retorno. E a direção do CRB fez um investimento na aquisição desses jogadores. Não é um elenco barato que o CRB está montando. Ontem, por exemplo, o CRB anunciou a contratação do atacante Zé Carlos. Está de volta ao CRB, o atacante, o Zé do Gol, né? Está de volta ao CRB. Nós já temos, inclusive, aqui imagens do Zé Carlos com a camisa do CRB. Está aqui a matéria do Globoesporte.com, que já confirma a contratação. Podemos colocar esse material no ar. Esse material foi atualizado ontem às 11h30 da noite, ou seja, já no finalzinho da quinta para esta sexta-feira. Tá aí, CRB contrata o centroavante Zé Carlos, ex-Criciúma, atleta é apresentado na festa de lançamento de uniformes do CRB. Essa festa de lançamento que aconteceu ontem. Então ninguém esperava, ou poucas pessoas esperavam, que o Zé Carlos fosse apresentado. Ele foi à festa e se apresentou. É um jogador que tem passagens em grandes clubes do futebol brasileiro, faz muito gol, e eu tenho certeza que a direção do CRB fez um esforço enorme para poder trazer esse jogador, que tem mercado, tem mercado. Agora cabe justamente fazer com que esses trabalhos aí, esse esforço que a direção está fazendo para poder contratar esses jogadores, seja refletido em campo. E eu não estou querendo aqui jogar nenhuma pressão para o trabalho do Ademir Fonseca, não, até porque eu já disse que eu acho que ele tem a linguagem do boleiro, eu gosto muito do trabalho dele. Mas o que eu quero dizer é que é natural no futebol, todo e qualquer clube, quando faz o investimento, espera um retorno. E aí, muitas vezes, não se tem a paciência, por causa da correria que é o nosso calendário, para que um treinador continue fazendo um trabalho, né? Para poder dizer o seguinte: eu preciso de tempo para trabalhar. Tá aí o Zé Carlos com a camisa do CRB, ao lado do Marcos Barbosa, presidente do Poder Executivo,
E ao lado dele, também do lado direito, Fernando Paiva, advogado, presidente do Conselho Deliberativo do CRB. Isso foi na apresentação ontem do novo uniforme do CRB. O Zé Carlos já com a camisa do clube. O Zé Carlos faz muitos gols, a matéria tem aqui falando detalhes, né? O alagoano Zé Carlos Ferreira Filho, iniciou a carreira em 2001 no Corinthians alagoano, teve passagem marcante pelo CRB em 2004, quando ganhou o apelido de Zé do Gol. Aos 31 anos, ele estava mantendo a forma em Maceió após ter deixado o Criciúma no final de 2014. Então, ou seja, é um jogador acostumado com grandes competições, passou muito tempo também fora do Brasil e agora chega para o futebol de Alagoas para poder tentar aí fazer com que o torcedor possa comemorar bastante os seus gols. Eu, particularmente, acho uma baita de uma contratação que o CRB está fazendo. O Zé Carlos é um jogador que dispensa comentários. Agora é preciso também trabalhar com uma situação que eu acho muito importante para esse atleta. O jogador, quando vai ficando mais velho, o Zé Carlos hoje já tem 31, não é? 31 anos. Quando o jogador começa a ficar assim mais velho, ele começa a ficar também mais maleável em campo. O que é que eu quero dizer? O Zé Carlos sempre teve um problema que acompanhou ele, que é o temperamento explosivo. O torcedor do Vasco lembra muito bem, e eu tenho certeza que aqueles que acompanham o futebol um pouco mais tempo, assim como eu, não tanto tempo assim, mas um pouco mais de tempo em relação aos mais jovens, na década de 90, o Vasco da Gama tinha o Edmundo em campo e o torcedor do Vasco sempre ficava com o coração na mão quando o Edmundo jogava. Comemorava, obviamente, por sua qualidade em campo, mas por causa do seu temperamento, o torcedor do Vasco, porque independente do que acontecia, o Edmundo parecia que batia uma doidice nele em campo e de repente era expulso. Fazia uma loucura, dava um murro em alguém, uma cotovelada, alguma coisa. E o Zé Carlos, guardado as devidas proporções, ele não é tão temperamental como o Edmundo era, mas também tem um histórico de expulsões. Isso precisa ser trabalhado no CRB. Eu não sei como é que está essa parte do temperamento do jogador hoje. É como eu disse, o jogador quando vai ficando mais velho, ele vai ficando assim, eu diria, mais maleável, vai sabendo aguentar mais as situações. Então, eu diria que para o CRB é uma grande aquisição essa do Zé Carlos. E eu espero, com toda sinceridade, que ele possa retribuir em campo toda essa confiança que a direção do CRB está depositando nele. Tem aqui outra foto do Zé Carlos com a diretoria do clube. Não é? Podemos aí, Fábio, colocar esse material aí com a direção do clube. O Fernando Paiva ao lado do Zé Carlos, né, do Super Zé. E do Marcos Barbosa, mais uma foto também. Essa foto foi através das redes sociais, a divulgação do jogador. E ele agora é mais um que chega ao CRB. Então é a segunda contratação de impacto que o CRB faz. Primeiro foi o Moraes, agora o Zé Carlos, para a disputa da Série B do Brasileiro. Ou seja, está montando um time forte para a disputa da competição. Não quer chegar nesta Série B, bater e voltar. E por falar em Série B, o CRB já sabe qual vai ser o seu adversário de estreia na competição, porque ontem a CBF divulgou a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. E daqui a pouco nós vamos trazer detalhes a respeito desse assunto, tá certo? Então é essa a ideia que nós temos hoje aqui a respeito desse assunto, do momento vivido pelo CRB, que é um momento de muita preocupação. A direção vem investindo no time, mas, consequentemente, os resultados, pelo menos neste início de temporada, eles não estão acontecendo. Agora, cabe à diretoria dizer o seguinte: nós vamos dar tempo ao Ademir Fonseca para que ele possa trabalhar e ver se ele pode tirar ainda alguma coisa desse time. Ou se ele pode chegar ao ponto de dizer o seguinte: eu não consigo tirar mais nada desses jogadores, desse elenco do CRB, e aí eu vou seguir meu caminho. Por mais que seja uma medida extrema que nós estamos tratando aqui no canal Esportes de hoje, eu não estou dizendo que a direção do CRB já trabalha a possibilidade da saída dele, mas o que eu quero dizer é que sempre abre espaço para questionamentos ao trabalho. Esses dias eu disse aqui, mostrei imagens de que muitos diretores compareceram ao treinamento do São Paulo para cobrar do Muricy Ramalho uma derrota na Libertadores para o Corinthians. E naquela oportunidade, um dos diretores da TV Canal 25, que é torcedor de São Paulo, Vinícius Ferreira, disse o seguinte: mas não tem o que cobrar. Não tem o que cobrar. O time está bem no Campeonato Paulista, está bem nas outras competições, mas para você ver como funciona o futebol. Não é, eu também achei um excesso. Tanto é que o São Paulo voltou a vencer e venceu na Libertadores, venceu no Paulista, está muito bem na temporada. Mas muitas vezes a ausência de resultados positivos, a ausência de boas apresentações, abre espaço para questionamentos.
E os diretores, por entender que o investimento está sendo feito e o retorno, o rendimento está sendo muito abaixo daquilo que se espera, começa a questionar o trabalho. Agora, é preciso deixar claro, para você que ligou a TV agora, questionamento é uma coisa totalmente, muito diferente do que decisão. Questionamento é você cobrar, questionar o porquê que não está dando certo, o que é que está acontecendo. Eu acredito que esse tipo de situação se encaixa muito bem com o momento vivido pelo CRB. O investimento feito no time, até agora o CRB não conseguiu fazer boas apresentações. Ademir vem mudando peças nesse time do CRB para tentar melhorar. Não mudanças drásticas, mas 2 ou 3 peças acabaram sendo colocadas ontem, né? Por exemplo, o Alex William e o Kennedy nesse time do CRB. E o CRB não continua jogando da forma como se espera. O CRB continua jogando da forma como nós observamos até agora em 2015. Conquistou vitórias? Sim. Estava invicto diante do Campinense até o jogo de ontem? Estava. Mas era uma invencibilidade questionável. Era uma invencibilidade que todos nós sabíamos que o CRB até então não estava se apresentando da forma como se esperava. E ontem ficou confirmado com essa vitória do Campinense pelo placar de 3-2. Campinense que vem mal das pernas no Campeonato Paraibano. O Campinense que vinha muito mal também na Copa do Nordeste e que se o CRB vencesse, já entraria justamente na condição de classificado para a segunda fase da competição. Então são todas essas situações que nós precisamos colocar na balança para poder fazer com que o CRB possa realmente ter uma temporada vitoriosa. Um outro detalhe é que a derrota de ontem para o Campinense também pode pesar, porque o CRB a partir de agora vai ter que buscar esses resultados para não ser alcançado pela equipe de Campina Grande, tendo que vencer fora de casa nada mais, nada menos do que o Bahia na sequência da Copa do Nordeste. Daqui a pouco nós vamos falar aqui no Canal Esportes, trazer manchetes da Gazeta, repercutir ainda os gols dessa derrota do CRB para o Campinense, informações do futebol brasileiro. Ontem tivemos rodada também na Copa do Brasil, Libertadores da América. Tudo isso você vai acompanhar daqui a pouco, depois do intervalo, aqui no Canal Esportes. Voltamos já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121-6000. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Divulgação e difusão da literatura alagoana nas escolas municipais. Vacinação de idosos em domicílio. Divulgação da gratuidade na emissão de diploma histórico escolar. A cada dia, novas ações são desenvolvidas. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. Meu cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E um design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem, vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit.
Valeu, estamos de volta e depois do rápido intervalo, olha aí, depois da maratona realizada em Boston, onde tivemos um atentado por lá. Maratona, você sabe, né? Os corredores, eles passam justamente a correr, né? Percorre 42 quilômetros, né? Isso correndo, viu, gente? Eles passam 42 quilômetros em atividade constante. Alguns fazem esse tempo em 2 horas e meia, 3 horas. Os corredores de elite, obviamente, né? Aqueles não tão preparados, os que são considerados corredores amadores, eles demoram um pouco mais de tempo. E durante esse evento realizado justamente nos Estados Unidos, teve um atentado e um dos acusados já começou a ser julgado. Vamos acompanhar esse material do Sport TV, que já está sendo preparado para que a gente possa chamar aqui no canal Esportes para você nesta sequência de programação, tá? Então vamos ver esse material a respeito da Maratona de Boston e o que aconteceu justamente em termos de desdobramento desse assunto para você que acompanha o canal Esportes com imagens do Sport TV. Já, né? Já. O pessoal ali está organizando detalhes. Vamos fazer o seguinte, vamos botar então imagem bonita. Vamos mostrar imagens da Mendigata na apresentação oficial do uniforme do CRB, tá? Algumas fotos da apresentação. Ontem à noite, aqui no Maicai, né? Pertinho, aqui no Estela Maris. Muita gente compareceu a esse evento do CRB. Olha, foi uma jogada de marketing fantástica essa do departamento do CRB. Do departamento do CRB, foi uma jogada de marketing. Está aí a Mendigata e a Grazi Araújo, outro grande nome também que compareceu a esse evento, né, de lançamento dos uniformes do CRB. A Grazi Araújo foi escolhida a musa do CRB. Tivemos várias apresentações, está aí a Mendigata, super simpática, né? Está aí ao lado de 2 modelos. A Mendigata também apresentando os novos uniformes do Clube de Regatas Brasil. Jennifer Aline também foi outro grande nome desse evento, né? São fotos que nós estamos mostrando através do Globoesporte.com dos uniformes, né? Dos materiais credenciados do CRB. Muita gente compareceu a esse evento ontem. Mais uma modelo exibindo uma das blusas do Clube de Regatas Brasil, na apresentação do Zé Carlos também, ao lado do Marcos Barbosa e do Fernando Paiva. Mais uma vez a Jennifer Aline apresentando os uniformes do CRB. Você está acompanhando essas imagens através do Globoesporte.com. E o contato da Grazi com a galera. Todo mundo com o celular. Olha aí, o tiozinho aqui com o celular também, né? Na lanterninha ali para poder tirar fotos nesta apresentação oficial dos uniformes do CRB. Acho super válido, viu, gente, esse tipo de atitude, esse tipo de trabalho que é realizado, até pelo fato da ação que nós sempre cobramos aqui. Os nossos clubes precisam se profissionalizar no aspecto do marketing. E o que o CRB fez ontem, ele acabou trazendo justamente uma ideia de que se nós nos organizarmos um pouquinho, dá para fazer a coisa acontecer aqui no nosso estado, porque nós temos torcedores apaixonados, sim, pelos nossos clubes. Está aí o exemplo claro disso. Esse grande evento que aconteceu ontem aqui em Maceió, o CRB que jogava em Campina Grande, né, que jogou em Campina Grande mais ou menos no mesmo horário, o jogo foi inclusive transmitido para o local, para os torcedores, mas teve antes todo esse esquente, né, todo esse trabalho sendo realizado pelo pessoal do Departamento de Marketing no lançamento oficial dos uniformes. Fantástica atitude, parabéns ao pessoal do Departamento de Marketing do CRB. Olha, ontem não, né, gente? Já começou a trabalhar justamente a polícia para poder chegar a uma condição de provas suficientes para incriminar um dos acusados ao atentado acontecido que ocorreu na Maratona de Boston. Vamos ver então com imagens do Sport TV como anda justamente a definição deste assunto. Vamos acompanhar. A própria advogada declarou que Djohar Tsarnaev é culpado dos ataques à Maratona de Boston. Mas nas próximas semanas, a defesa vai tentar provar que ele estava sob ordens de seu irmão mais velho, Tamerlan, que seria o responsável por planejar o atentado. Tamerlan morreu no confronto com a polícia alguns dias depois. Djohar foi capturado ferido quando se escondia em um barco estacionado no quintal de uma casa. Ele também é acusado de matar a tiros um policial.
A promotoria disse que Johar tinha a morte em seu coração. O atentado na Maratona de Boston, no dia 15 de abril de 2013, é considerado o pior cometido em solo americano desde os ataques de 11 de setembro de 2001. 3 pessoas morreram, incluindo um menino de 8 anos, e 264 ficaram feridas. As investigações mostraram que as 2 bombas caseiras, feitas com panelas de pressão, foram detonadas por controle remoto e explodiram próximo à linha de chegada. O jovem muçulmano de origem chechena tem 21 anos e, se for considerado culpado, pode ser condenado à prisão perpétua ou à pena de morte. O júri é composto por 8 homens e 10 mulheres, todos brancos. O estado de Massachusetts aboliu a pena de morte há 30 anos, mas como se trata de um ato terrorista, com uso de arma de destruição em massa, o caso foi parar na Justiça Federal. A previsão é de que a sentença só seja dada em junho. É uma situação triste essa, lamentável, né? Se você observar a cara do indivíduo aí que está sendo acusado, já é uma cara de maluco, né? Aquela cara de doido, né? Porque o cara fazer um negócio desse, levar uma bomba para o meio de um público, principalmente numa maratona onde tem tantos atletas reunidos em um só espaço, e uma criança acabou fatalmente aí vindo a óbito, aí chegando à conclusão mesmo de término de sua passagem aqui na Terra por causa dessa palhaçada aí, dessa luta que a gente sabe muito bem que não leva para canto nenhum. Cada um que utiliza justamente os seus critérios, mas você não pode interferir numa ideia formada de liberdade que nós temos desde quando nascemos. E aí a turma coloca justamente em alguns países a religião acima de tudo isso. Ou você segue a religião deles ou você é assassinado. Isso, com toda sinceridade, tem que ser colocado o fim dessas coisas. Não dá para a gente continuar pensando até quando nós vamos ter vítimas em relação a esse tipo de atitude que nós estamos mostrando aqui. Um fato que aconteceu em 2013, obviamente, eu lembro muito bem desse fato, até porque ganhou uma repercussão enorme, mundial, né, isso aí, mas eu, com toda sinceridade, não consigo entender. Uma criança de 8 anos que talvez até pudesse estar só esperando alguém da família concluir a maratona para poder ir para casa, comemorar junto com as pessoas que tanto ama, acabou não voltando porque foi vítima desse ato impensado, esse ato de terrorismo. Bom, e como nós estamos falando em religião, espero que esse indivíduo aí, se ele for realmente o culpado da coisa, que ele queime no fogo do inferno. Vamos falar aqui justamente de UFC. Olha, os grandes lutadores do MMA acabaram se pronunciando a respeito do caso de doping do Anderson Silva. O Anderson Silva que fala até em voltar daqui a 2 anos, quando cumprir essa suspensão. O fato acabou manchando um pouco a carreira do Spider, uma carreira vitoriosa, mas que ele tentou voltar em grande estilo e que acabou sendo pior do que quando teve a lesão contra o Chris Weidman. Vamos ver então qual foi o pronunciamento dos grandes nomes, ou a presença de muitos lutadores que fazem nome, que tem peso justamente no MMA a respeito desse assunto. Vamos ver. A message up there on stage earlier today. He knows that I love him. I look up to him still. You know, I support him. I respect him. I believe he's a great champion. He's going to live as a champion for the rest of his life, no matter what he does. So, you know, he's my champion, no matter what. Oh yeah, so I'm hoping that we both get tested. I think it's good for the sport. I think the stuff that happened with Anderson Silva, you know, I don't want to stamp on his name anymore and drag it through the mud because I don't like to kick people when they're down. But if anything, this is going to be good for the sport. You know, it's whatever happened, it sucked when it happened, but in the future, for the future, it's going to be good because now it's going to be a cleaner sport and guys are going to kind of wisen up who were cheating for a while. Eu acho que o atleta não faz nada que ele não reconheça. Então hoje, eu quero mais que me teste todo dia. Pode vir todo dia lá tirar meu sangue, pegar meu xixi. A gente é amigo, eu sou amigo da comissão. Qualquer remédio que eu tomo, eu vou fazer um procedimento, vou tomar um remédio para dor de cabeça. Evandro, Joana, aqui eu tomo. Não tome ainda não. Manda para ele. Eu acho que é isso. A gente tem que manter o esporte ser justo. Toda nacionalidade tem que ser. O brasileiro é testado, o americano é, o canadense é. Tem que ser uma coisa justa para todo mundo. Cada um colocando o seu ponto de vista, mas nenhuma coisa, aliás, aqui nós vamos chegar à conclusão em um fato só. Apesar de tudo que aconteceu, nada vai apagar a história vitoriosa que o Anderson Silva teve no UFC, né? Isso é uma coisa que não vai apagar, com toda sinceridade. A mesma coisa que aconteceu com o Anderson Silva, já aconteceu com outros personagens de peso do esporte. Maradona é um deles.
E até hoje, mesmo com o fato de ter se envolvido com drogas, por ter passado por várias clínicas de recuperação, para poder, nesse processo de drogas, ele ter realmente uma desintoxicação, nós podemos dizer dessa maneira, o Maradona continua sendo Maradona. Continua tendo respeito, continua tendo peso e nada apaga justamente os feitos dele em campo, na época quando foi jogador da Argentina, jogador do Napoli, jogador do Boca Juniors, né? Isso ninguém vai tirar. As manchetes da Gazeta, a partir de agora, vamos trazer aqui na sequência do Canal Esportes. Vamos lá, pessoal, trazer as manchetes da Gazeta, até porque tem 81 anos de tradição, credibilidade, compromisso com a notícia. E você encontra justamente a Gazeta todos os dias, tá, gente? Todos os dias você encontra a Gazeta, de terça, na verdade, né? De terça a domingo, você encontra nos semáforos, nas bancas. E aqui no Canal Esportes, nós estamos sempre repercutindo de terça a sexta, todas as manchetes na capa de esportes da Gazeta. E nesta sexta-feira, dia 6 de março, a manchete da Gazeta é essa. Vamos ver. Na capa última, CRB perde para a Campinense. Com derrota por 3-2 no fim do jogo, o time alagoano perdeu a invencibilidade no ano. Galo vacilou aos 37 minutos, dando sobrevida ao então lanterna da chave, que agora passa a ter chances de complicar a classificação. Foi aquilo que eu falei. A derrota do CRB para o Campinense, além do CRB ter perdido a oportunidade de marcar 3 pontos, tá certo, jogou fora de casa, tem que colocar justamente na balança esses detalhes, dar esse crédito, mas permitiu não só o fato do CRB deixar de pontuar os 3 pontos, mas o CRB permitiu também que um concorrente que estava praticamente morto na competição tivesse uma sobrevida, passasse a acreditar que a luz no fim do túnel não é tão distante como ele um dia imaginou, como estava ontem antes do jogo. A luz está mais próxima, essa luz do fim do túnel. Então, é mais ou menos com esse pensamento que o Campinense tem para poder conquistar essa classificação. O CRB ainda depende dele, mas não pode mais vacilar. Nedo Xavier comanda primeiro treino do CSA. Está aí a foto do Nedo Xavier, que foi apresentado ontem no Mutange. Novo treinador azulino foi apresentado pela diretoria no CT do Mutange. Em seguida foi com um grupo de jogadores para um trabalho no estádio Rei Pelé. Aí a direção do CSA, Fabiano Melo, na esquerda, na parte mais central o Fernando Barros. O terceiro da esquerda para a direita é o Nedo Xavier e o Pedrinho Tenório. Pedro Tenório, aí é o do lado direito com a camisa preta, que é diretor de futebol, né, do CSA. Atual comentarista de corridas da Fórmula 1 na TV francesa, Alain Prost, soltou um verbo contra a Fórmula 1 atual. Parece PlayStation, é o que disse Alain Prost. Esse tem peso para falar. É um dos grandes nomes da Fórmula 1 e está muito chateado com a situação atual, né, no qual a Fórmula 1 vem colocando muitas regras, mudando bastante, são vários os critérios para que os pilotos, as escuderias possam colocar seus carros na pista, e isso acabou trazendo justamente uma insatisfação em um dos grandes nomes, né, do automobilismo mundial, Alain Prost. Lembro muito bem de Alain Prost, Senna, Nigel Mansell, né? Só os feras. Aí sim nós falávamos que a Fórmula 1 valia a pena você ficar preso para poder esperar justamente no horário da madrugada os grandes prêmios exibidos pela TV Globo. Hoje não, hoje o negócio ficou chato. Tem aqui mais manchetes. Adriano, esse cara, vamos ver o que o Adriano tem a dizer aqui, vamos ver. Segundo o Jornal Extra, o atacante Adriano foi a motel com 18 prostitutas, portando uma grande quantidade de dinheiro em espécie. É, meu amigo, 18 mulheres. Aí eu lembrei do meu querido parceiro Canetinha aqui. Ele aí é a loucura, né, com um negócio desses, né? Com 18 prostitutas, Adriano aqui. Coisa linda, hein, rapaz? Eu acho que ele se sente o homem mais gostoso do mundo. É o das galáxias. É, aquele das galáxias, entendeu? É o das galáxias, pode ter certeza. Adriano. Dúvida no Asa é no meio-campo. O treinador não poderá contar com um Carrasco contra o Muricy. Olha que o Asa tem uma boa vantagem para esse jogo da volta, né? Na semifinal do Alagoano no próximo domingo, 4 da tarde, lá no Coraci da Mata Fonseca, porque o Asa venceu o Muricy o primeiro jogo pelo placar de 2-0. Então o Asa pode até perder e que mesmo assim estará na final do primeiro turno.
tem uma vantagem muito boa, o Asa. Isso não significa que a equipe já está lá, mas que tem uma vantagem muito boa para estar, e isso ninguém vai tirar, né? Isso é uma coisa que é fato. Série B, CRB estreia contra o Bragantino. Galo encara Fogão na segunda rodada. Zé Carlos é o novo reforço do time. Só para que você entenda, viu, essa matéria da Gazeta aqui. O CRB vai estrear contra o Bragantino na primeira rodada da Série B. Na segunda rodada já pega o Botafogo. Na segunda rodada vai pegar o Botafogo, certo? E aí a terceira manchete aí, nesse comentário na matéria, é que Zé Carlos é o novo reforço. Nós já repercutimos esse assunto aqui no canal Esportes. Dunga divulga a lista e Firmino é convocado. Vamos à lista então do técnico Dunga. Os goleiros Jefferson do Botafogo, Marcelo Groi do Grêmio e Diego Alves do Valência. Os zagueiros Davi Luiz do PSG, Marquinhos do PSG, Thiago Silva do PSG, a zaga do Paris Saint-Germain, Miranda do Atlético de Madrid. Os laterais Fabinho do Mônaco, Marcelo do Real Madrid, Felipe Luiz do Chelsea e Danilo do Porto. Os meias Luiz Gustavo do Wolfsburg da Alemanha, Fernandinho do Manchester City da Inglaterra, Elias do Corinthians, Souza do São Paulo e Oscar do Chelsea. Atacantes Roberto Firmino do Hoffenheim da Alemanha, William do Chelsea, Neymar do Barcelona, Felipe Coutinho do Liverpool, Diego Tardelli do Shandong Luneng da China, Robinho do Santos e Douglas Costa do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. É uma seleção que não foge muito daquilo que o Dunga está trabalhando, né? Mas que tem um meio-campo que, com toda sinceridade, é de mais pegada, né? Tem alguns jogadores habilidosos, mas que não tem aquela característica de criação como forte. Por exemplo, Luiz Gustavo é um jogador versátil, muito bom na marcação. Fernandinho também é um jogador versátil, muito bom na marcação, que aparece muito bem, às vezes, na frente. Mas que não é o jogador que tem aquela responsabilidade de ser o camisa 10. Elias, também muito versátil pelo Corinthians, aparece bem na frente, faz gol. Mas não é o jogador também com aquela criação toda. Souza, muita pegada também. E desses aí, só o Oscar que tem uma característica de fato de direito de 10, de ser o 10. E o Coutinho, que está aqui na lista como atacante, que pode jogar também recuado. Mas, nessa seleção, para você ver como a situação aqui no nosso futebol é tão difícil, não tem um jogador, por exemplo, que faz hoje o que o Ricardo Goulart fazia no Cruzeiro. Não é? São poucas as opções. E eu não estou dizendo aqui que com isso, eu só estou citando o Ricardo Goulart, não estou dizendo aqui que o Ricardo Goulart deveria estar. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que fazer a função que ele fazia, para trazer para um fato mais atual. Sem querer lembrar também que nós tivemos outros grandes camisa 10 da seleção brasileira que faziam o papel de camisa 10. Mesmo o Rivaldo, por exemplo, era um exemplo disso. Então, com toda sinceridade, a seleção ela sofre, é um reflexo muito dessa situação de que o futebol brasileiro tem sofrido para revelar jogadores. Por falar em revelação, nós temos imagens aí de uma ferinha de 7 anos apenas que o Vasco está apostando, né? É um jovem garoto que o Vasco está apostando, anunciou inclusive a contratação desse menino, tem apenas 7 anos. A indicação foi feita pelo Falcão, que foi anunciado no último final de semana como contratado do Vasco para o futebol society, né? Para o futebol de 7. E o moleque tem qualidade, gente. Está indo para o Rio de Janeiro já com a família, não é carioca, mas está indo morar no Rio de Janeiro com a família, o Vasco bancando as despesas. Vamos trazer imagens então dessa ferinha que o Vasco está apostando? Meu amigo, está apostando no futuro o Vasco da Gama. Vamos ver.
Pois é, então você acompanhou imagens aí desse garoto de 7 anos que o Vasco da Gama está apostando todas as suas fichas agora para poder no futuro vestir a camisa do profissional, se der tudo certo. Ainda nas manchetes da Gazeta... Tá, vamos dar sequência aqui para a gente fechar justamente aqui as manchetes da Gazeta só. Vamos colocar justamente aqui ainda na parte superior da Gazeta, depois da convocação do Dunga. Verdão goleia e se classifica com o histórico de craques. Strikers aponta Léo Moura para voltar. Em Léo Moura para voltar a ser destaque. Belfort critica antidoping. Está aqui também na Gazeta. Mensagem de Robinho causou a queda de Anderson Moreira. Após treino, ele avisou para o presidente Modesto Roma Júnior que não dava mais. Ou seja, isso é natural, viu, gente, no futebol. O pessoal faz aí, porque o Robinho é o jogador da diretoria. Não, é porque ele tem acesso mesmo com a diretoria. Tem peso. Tem jogador que manda mais do que técnico, não é? Você lembra que o Neymar, por exemplo, foi o responsável pela demissão de Dorival Júnior no Santos. E no Santos a filosofia é essa, jogador manda mais do que treinador. Jogador manda mais do que treinador. Então, o Robinho disse que não dá mais pro Anderson Moreira. E a demissão, os jogadores só souberam pelo WhatsApp. Da demissão do Anderson Moreira, pelo WhatsApp. Então, Neymar perde para Cristiano Ronaldo e Messi na lista dos mais ricos, porém subiu, né? O brasileiro aumentou seu patrimônio de 260,3 milhões para 445,6 milhões de reais. Patrimônio do cara, né? Quase meio bilhão. Quase meio bilhão. É, meu amigo, é muito dinheiro. Nossa Senhora. Série B, punição também será para times que atrasarem salários, ou seja, também vai estar valendo a regra da questão do que está sendo definido pelos clubes agora, pela CBF, vai ser colocado em prática na primeira divisão. E muito, e fácil, viu, Felipe? Fácil aí. Aí, entendeu? Porque se ofereceu por 5 mil, imagina o cara por meio bilhão. Aí fica fácil mesmo. E a punição a respeito da situação da Série B também vai servir para os clubes que não cumprirem justamente com aquilo que é, em termos de obrigações trabalhistas, viu, gente? Então a punição está valendo também. São as manchetes da Gazeta. Vamos ver então agora os gols mais bonitos. Vamos mostrar então os gols mais bonitos dessa semana para você que acompanha aqui o Canal Esportes. Vamos ver bola na rede a partir de agora. Quem abre a nossa galeria é o Telo, do Porto. Lançamento de chaleira do Jackson Martínez. Beleza, hein? E o espanhol bateu na saída do goleiro para fazer o primeiro do Porto contra o Sporting. Que passe! Contra o Wolfsburg, o Franco de Santo do Werder Bremen pegou essa bola de chapa. E aí mereceu um lugar na nossa galeria. Contra o Estoril, o Pizzi do Benfica emendou do jeito que dava na entrada da área. Essa não deu pro goleiro. Pelo Campeonato Espanhol, teve essa linda tabela do Soares com Rakitic e toquinho do uruguaio para matar o goleiro. Coisa linda! E para fechar a nossa galeria, vem da Holanda o gol. Um bonito drible, um chute colocado e belo do El Ghazi na vitória do Ajax pelo campeonato holandês. Opa, tá certo então. Eu tava aqui conversando com o pessoal da produção e o pessoal falava, e aí, Videla, fala dessa narração hoje, porque ontem eu coloquei uma presepada no ar, né? Pensa numa narração feia da desgraça. A narração do camarada, me parece que é do Maranhão, né? No jogo do Sampaio Correia e Coruripe. Vixe, meu Deus do céu, dá dó. Eu quase chorei aqui no ar ontem. Então hoje veio aí justamente essa narração belíssima aí do pessoal do Sport TV. Voz linda dessa moça, com toda sinceridade. Aí sim, tem que parabenizar, né? Com toda sinceridade, tem que parabenizar. O Campinense jogou ontem contra o CRB na Copa do Nordeste. Vamos dar uma olhada então nos gols da partida, os melhores momentos do jogo a partir de agora com imagens do Esporte Interativo Nordeste. Vamos ver. Autoriza a saída, é do Timbu. Começa o jogo na Arena Pernambuco. Olha o giro, Bruno Alves está na área.
Esse jogo aí é do Náutico e o Piauí, tá? Pedindo desculpas para você, né? Eu, inclusive, passei, foi erro meu, na verdade, para o pessoal da técnica, né? Que o jogo era Náutico e Piauí, mas na verdade não é, CRB e Campinense. Eu acredito que o pessoal já está buscando aí essa informação para que a gente possa trazer justamente para você aqui no Canal Esportes. Já podemos rodar? Vamos lá então, colocar agora CRB, Campinense e CRB, né? Campinense e CRB no Amigão em Campina Grande. Vamos lá. No meio aqui com Felipe Alves, bateu pro gol! Gol! Do Campinense! Golaço de fora da área! Felipe Alves! De pé direito, uma bomba! Pegando o Júlio César desprevenido. Fez a finta no primeiro. Tinha a opção do Alex William aqui no meio. Preferiu lá dentro da área com o Igor. Se virar é perigo pro Moraes. Vamos ver o que é que o árbitro está marcando. É pênalti para a equipe do CRB. O replay mostra. Lance autorizado. Correu. Do CRB! Alex William! Pro fundo do gol! Com paradinha, com estilo, com cavadinha! Olha a chegada do Campinense! Passe de bola pela direita. Vem descendo a equipe do CRB dentro da área. Gol do CRB Lima. Empata o jogo no Amigão. Uma jogada trabalhada. De pé em pé. Esse aí é o Reginaldo Júnior. O Igor vem apertando a marcação. Bola dentro da área para fazer. Gol! Felipe Alves pro Campinense. Pois é, então, esse gol que fez o treinador Francisco Diá e a loucura. Você viu que ele correu na frente da câmera ali para poder comemorar. Ele era o treinador do Campinense, Francisco Diá. Vamos dar uma olhada então como ficou a classificação da Copa do Nordeste depois dos jogos realizados neste meio de semana. O Grupo A, a classificação de momento ficou assim. O Vitória líder com 9 pontos, em segundo o América de Natal com 6, em terceiro o Serrano da Bahia com 4, em quarto o Confiança de Sergipe com 4 pontos. Os resultados, tivemos ontem o Serrano vencendo o Confiança pelo placar de 3-0 e na quarta-feira o América de Natal já havia jogado contra o Vitória da Bahia e vencido o jogo pelo placar de 3-1. Aliás, o Vitória que venceu o América de Natal pelo placar de 3-1. A situação do Grupo B, a classificação de momento é a seguinte: o Sport é o líder com 7 pontos, o Coruripe é o terceiro. Olha, tem uma informação aqui que o Sampaio Correia recuperou os pontos, viu? Da escalação irregular do jogador. Então você soma mais 6 aqui. O Sampaio Correia é o líder
Foi ruim essa notícia para o Coruripe. Sampaio Corrêa está desatualizado aqui, viu, no Globo Esporte. Sampaio Corrêa tem mais 6 pontos aqui, então 6 e 2, 8. Sampaio Corrêa é o líder, está desatualizada essa informação aqui na tabela. Sampaio Corrêa líder com 8 pontos. Em segundo, o Sport com 7. Em terceiro, Coruripe com 3 e na quarta, na lanterna, o Socorrense com 2 pontos. Sampaio Corrêa havia perdido 6 pontos pelo STJD, pela escalação irregular do Curuca, né? Mas na estreia da equipe na competição, mas reconquistou esses pontos ontem à noite. Então é o líder novamente do grupo do Coruripe, do grupo B. Em relação aos próximos jogos desse grupo, o Sampaio joga contra o Socorrense e o Coruripe joga em casa contra o Sport na próxima quarta-feira. Terça-feira é Sampaio Corrêa e Socorrense. A situação do grupo C, o Salgueiro é o líder com 6 pontos, seguido pelo Náutico com 5, em terceiro o Motoclube com 5 e o Piauí é o lanterna com 3 pontos. O Náutico empatou ontem 3-3 com o Piauí, né? Os resultados daí da rodada, ontem tivemos Motoclube e Salgueiro 1-1 e o Náutico 3-3 com o Piauí. No grupo D, a classificação, Fortaleza líder com 8 pontos, o Ceará é o segundo com 6, em terceiro o River com 5, o Botafogo da Paraíba é o lanterna com apenas 1 ponto. Os próximos jogos desse grupo, na terça-feira o Ceará joga contra o River, no Castelão, em Fortaleza, e o Botafogo da Paraíba está aí já fora da competição, vai jogar contra o Fortaleza no Almeidão. E finalmente o grupo do CRB, o grupo E, a classificação, olha aí, o Bahia líder com 10 pontos, o CRB é o segundo colocado com 5, em terceiro o Campinense com 4, o Globo é o lanterna com apenas 2 pontos. Detalhe é que ontem a derrota do CRB permitiu com que o Campinense, que só tinha 1 ponto, chegasse a 4. Agora o Campinense encostou no CRB e está ameaçada essa possibilidade de classificação. Se o campeonato terminasse hoje, o CRB estaria classificado, porém ainda temos outras rodadas a cumprir nesta competição. Os resultados, Bahia 1-0 no Globo, Campinense 3-2 em cima do CRB. Nos próximos jogos que teremos deste grupo, na próxima rodada, teremos desse grupo o Globo jogando contra o Campinense e o Bahia recebendo o CRB na Arena Fonte Nova. Essa é a situação de momento da Copa do Nordeste para você que acompanha aqui o canal Esportes, tá certo? Vamos dar aqui sequência, estamos na reta final do programa, mas vamos falar então de campeonato alagoano, até porque neste final de semana nós teremos também os jogos da volta da competição. Vamos dar uma olhadinha então quais são os jogos para que a gente deixe você bem informado. Os 2 jogos realizados no domingo às 4 da tarde, Asa e Murici no estádio Coraci da Mata Fonseca em Arapiraca. CSA e Céu no estádio Rei Pelé, jogo também às 4 da tarde. Na primeira partida, o Asa venceu o Murici pelo placar de 2-0, por isso joga pelo empate e até mesmo pode perder por 1 gol de diferença nessa partida da volta em casa. E o Céu venceu o CSA pelo placar de 1-0. Isso significa que na partida do próximo domingo no Rei Pelé, o time de Olho d'Água das Flores joga pelo empate para poder chegar à final do primeiro turno do campeonato alagoano. Assim nós vamos encerrando o canal Esportes desta sexta-feira. Deixando um forte abraço para você. Vem aí na sequência Cortando com Ariel Fernandes. Teremos um novo encontro na próxima segunda. Grande abraço, ótimo fim de semana para você.